parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc. Aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira. Talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano. Talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá para o final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? É. Salve nação, saudações rubro-negras. Cara, são tantas coisas que a gente tem que falar aqui sobre Flamengo e Cruzeiro que eu nem sei por onde começar. Vou deixar para falar muita coisa no final do vídeo, tá bom? A gente vai curtir aqui o pós-jogo no programa Linha de Passe da ESPN Brasil e vamos ver aí o que os comentaristas vão falar desse jogo do Flamengo no Maracanã, onde começou bem legal o jogo, bem bonito o jogo ali, antes do apito, né, com homenagens e apoio a Vinícius Júnior. Na hora que a bola rolou, cara, o primeiro tempo foi um primeiro tempo pareio, né, foi bem igual para os dois times. Já no segundo tempo, o Cruzeiro dominou o Flamengo. O Cruzeiro teve muitas chances de vencer. Se não fosse o nosso goleiro Matheus Cunha, a gente certamente teria perdido. O Matheus Cunha, para mim, foi o melhor do jogo hoje. Mas, como eu disse, vamos falar no final do jogo. Quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. E quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal para ajudar o nosso trabalho, tá bom, galera? Vamos lá, então, curtir aqui o Linha de Passe. Simbora! Bom ter você com a gente a partir de agora no nosso Linha de Passe, abrindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Empate entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, vitória do Fortaleza para cima do Vasco 2-0, vitória do Grêmio, importantíssima, fora de casa contra o Atlético Paranaense 2-1. Assuntos que a gente vai debater aqui na sequência com o Paulo Calçade, o Breiler Pires, o Pedro Ivo Almeida e também o aniversariante do dia. Foi ontem, mas para nós é hoje, ele, Rafael Prates. O Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O Cruzeiro mexeu melhor que o Sampaoli. Não, então... ponto. Mas, e ali, o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas, sobretudo, uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso, é culpa dele. Eu tô falando, culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim, isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que
de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então, hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc., aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira, talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano, talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc. e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá para o final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Tudo bem, William? Abraço a você, Calçade, Breiler de volta, ao querido Rafael Prates, de aniversário ontem. Eu só acho uma coisinha diferente. Eu não acho que o Flamengo escolhe quando quer jogar. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar. Eu acho que é diferente. O Flamengo por mérito do adversário ou por demérito do Flamengo? Um trabalho que ainda está num estágio muito inicial, você tem pouco tempo para treinar e quando eu falo não consegue jogar, você olha para o Cruzeiro do início do jogo, acho que o Cruzeiro até superestimou demais o Flamengo na primeira etapa, respeitou demais depois do primeiro gol. É natural essa linha de 5 no Maracanã talvez, tanto que na volta do intervalo, o próprio Wesley, que é quem dá esse balanço dele de 5, o Pepa pega e solta ele para fazer o terceiro atacante. O Cruzeiro falou, opa, dá para espetar esse time aí. O Cruzeiro espeta bastante. Você olha para o Cruzeiro, que era um debate que a gente tinha ontem do pré-jogo, você sabe que o Cruzeiro sabe como ataca. Quando ele resolve se propor, aí é o jogo. Se olha para o Flamengo, eu não acho que é que ele escolhe quando joga. Ele até quer jogar mais, mas ele não consegue. O Flamengo do primeiro tempo, ele tem uma mudança de comportamento em relação ao último jogo, que aí sim eu acho muito apático. O Flamengo até tenta pressionar. O Flamengo pressiona, chega, tenta causar alguma dificuldade. Quando tem a bola, o gol do Wesley, para mim, ele é um ponto fora da curva do primeiro tempo, porque é um gol que começa na esquerda, balança rápido para a direita, como o Cruzeiro tinha feito no gol dele, balança para a esquerda, tem a construção aproximada, né? Muito bonita do gol. Aí balança, aí o Wesley ganha, num raro lance que o Flamengo vence uma disputa de 1 contra 1. Aí o Wesley ganha, vai ao fundo, que é uma característica dele, cruza, o Gabriel atrai a marcação, não consegue pegar ali, o Ayrton Lucas fechando. É um lance isolado, porque o Flamengo com criação, o Flamengo diante de uma linha de 5 do Cruzeiro, muito bem blocado, uma linha de 5, quase que uma segunda linha de 5, ali às vezes de 4, o Flamengo tem muita dificuldade, então dificuldade para criar no segundo tempo, e aí o Cruzeiro mexe para vencer, inclusive. Isso é muito interessante do Pepa. Dentro do Maracanã, o Cruzeiro mexe para vencer. Depois até dar uma recuada, se não me engano, a entrada do Alisson ali. E aí você fala, mas o Flamengo teve chance no final do jogo. Teve chance muito mais pela trocação que foi o Cruzeiro se lançando e o Flamengo aproveitando espaço do que exatamente botou a bola no chão e se organizou. Então, acho que o que fica do jogo de hoje acho que o empate está de bom tamanho, porque o Cruzeiro poderia ter vencido, o Flamengo também poderia ter vencido, mas ficou de bom tamanho. Mais um jogo onde você nota uma dificuldade do Flamengo em criar. E aí eu paro para ver o que vem pela frente, vem a Copa do Brasil. Foi uma grande exibição do Flamengo contra o Fluminense, mas quanto é que foi o jogo? 0-0. Você precisa criar nesse próximo. E aí você vai ter dificuldade porque talvez você não tenha a bola como você acha que você tem em outros jogos. Então, é um pouco preocupante por isso. Se você para pensar numa 8ª rodada, o Flamengo, em tese, em casa, eu tenho a bola, eu crio, eu dito. Não está acontecendo mais isso. O Flamengo tem dificuldade para jogar, o Flamengo tem dificuldade para criar, não tem mecanismos tão claros, a bola roda de um lado, roda para o outro.
O São Paulo tenta mexer para vencer, talvez acho que demorou um pouquinho no Vitor Hugo, mas tenta colocar o Cebolinha para abrir o campo, porque tinha dificuldade, e não consegue. O Flamengo tem dificuldade para criar. Quando cria, é algo de um lance que o Wesley venceu num contra um, que não estava sendo comum, tenta bastante menino. Uma escapada ali depois de segundo tempo, porque o Cruzeiro também acabou se lançando. Não é que tem um jogo muito bem condicionado para a criação. Isso eu acho que preocupa, mais do que o resultado. Porque se sai um gol ali no final, 2-1, opa, o Flamengo venceu. Mas foi um jogo com problema de criação. Acho que esse tem sido um ponto sensível de um São Paulo que, em tese, costuma pressionar, ter intensidade, ter a bola e criar. O time de São Paulo é isso. E não está criando. Não está criando. O Fabrício Bruno parece que desabafou na saída, hein? Ah, é? A gente tem até linha aspas aí do Fabrício Bruno. A gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer esses 3 jogos de M. Desabafo justo. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir perdão ao torcedor que deixa de comer para ver. Perdão. Tem muita gente que realmente abre mão de algumas coisas para ver o jogo. Porque o ingresso não tá barato. Boa, Fabrício. O ingresso não tá barato. Boa. Às vezes o cara vai e leva o filho, né? Às vezes não vai sozinho. Tem todo um deslocamento. Eu não gosto muito de dividir o físico, técnico, tático, psicológico. Sim. Porque o jogo, ele não separa. Você pode ter um time bem taticamente, fisicamente, tecnicamente. Se a cabeça estiver ruim, acontecer algum problema lá, tá ruim. Ou de algum jogador, ou de dentro do grupo, às vezes tem as tretas. Todos os outros 3 fatores não vão funcionar, porque a cabeça está ruim. Aí você tem um time que fisicamente está péssimo, mas ele tecnicamente é muito bom, taticamente é uma equipe bem estruturada, a cabeça está boa, mas o físico não responde. Primeiro que vai interferir no psicológico, porque você sabe que você não aguenta 90 minutos. Então, não dá para separar um fator, falar assim, hoje vamos esquecer o físico, porque, não, o físico faz parte, está tudo junto. O jogo, ele une. Por isso que os treinamentos hoje são treinamentos diferentes do passado. No passado, você treinava tudo separadinho e o jogo reunia. Hoje você faz o treino reunindo todos esses fatores que formam o rendimento para poder encontrar no jogo. Aí, quando é que o São Paulo faz isso? Não teve isso. Não teve isso. Aliás, na era São Paulo só tiveram 2 dias de folga. Exato. Aí a gente vai buscar as exceções. Ah, mas fulano fez. Vamos pegar o Dorival no São Paulo? O Dorival deu... Em uma semana deu um treino aqui. De sábado passado até hoje, que joga com o Goiás, ele deu um treino. Foi ontem. E foi um treino que não dá para exigir nada. Põe dentro de campo, acorda aqueles coitados que estão dormindo, porque foram jogar, né, viajaram, chegaram 3 da manhã da quinta-feira. Então você vai falar, tá vendo, Dorival? Dorival dá certo. O Pepa dá certo. Ah, esse aqui dá errado, porque o trabalho dele é ruim. Cada trabalho é um trabalho diferente do outro. Na ideia do Sampaoli de jogo, ele treina com a intensidade do jogo. Só que os teus treinamentos não te permitem treinar com a intensidade do jogo, senão você não joga. Você não tem tempo de recuperar do treino para o jogo. Então, assim, vai demorar, cara. Vai demorar. Pode custar caro, hein? Pode custar quinta-feira. Se começarem também a trocar de treinador o tempo todo... Não dá para trocar. Vai passar a temporada toda. Ou a diretoria entende que é preciso suportar um momento ruim, explicar para o torcedor, ter uma... O pior... A diretoria do Flamengo explica isso, Esse o pior problema do futebol brasileiro, é a comunicação. Você não se comunica. Porque é o seguinte, se você vende o tempo todo que você é o maior... ou melhor, o torcedor fala assim, perfeito. Comprei a ideia. Tem mais dinheiro? Tenho. Tem os melhores jogadores? Tenho. Na teoria então, tá tudo certo. Aqui tá tudo rendimento é imediato. Mas, cara, isso aí é futebol, isso aí não é essa ciência exata que eles vendem. Aí você fala pro Real Madrid que ele tem que esperar, que a hora dele vai chegar. E saiu de onde isso? De um diretor. O Flamengo ouve isso em todo lugar. Toda vez que vai jogar visitante, ouve isso. Exatamente. Você ouve, os estádios adoram cantar. Então, não é um problema, é o problema do Sampaoli, é o problema da diretoria, é o problema de alguns jogadores que o tempo está passando. Ele é enorme para resolver. E vamos ver se a data FIFA ajuda, né? Mas também se a data FIFA levar um monte de jogador do Flamengo... E pensar que esse poderia ser um início de uma sequência para arrancar, porque o Flamengo faz 5 jogos consecutivos em casa. Então, depois tem Fla-Flu, Vasco, clássico também no Maracanã, pega o Racing e o Grêmio. Então, esses jogos, e olhando até em termos de viabilidade, o Flamengo poderia olhar com carinho para essa sequência
para ser um divisor de água no trabalho do Sampaoli e já começa com essa interrogação gigantesca. Será que esse time é capaz de se recuperar fisicamente, animicamente? Jogadores no aspecto técnico, o Gerson hoje, mais uma atuação muito, muito abaixo do que a gente espera e está acostumado a ver do Gerson, até nessa sequência que voltou a jogar bem pelo meio, ora um pouco pela esquerda também, né, Breler? A gente viu o Gerson bem com o Sampaoli na França, principalmente, muito adiantado. E eu vi ele bem aqui atacante, né? Como esse Flamengo até agora, ele não se assemelha a nenhum time que nós vimos o Sampaoli nos trabalhos anteriores, é um time de muito toque lateral, o time às vezes até um pouco mais lento, toque para trás. O Gerson também foi colocado pelo Sampaoli mais atrás, né? Talvez pela ausência do Everton Ribeiro, do Arrascaeta principalmente, mas também é o Gerson mais armador do que o Gerson segundo atacante, com liberdade, como ele foi na França com o Sampaoli, quando começou a fazer um monte de gol, participar de lance de gol. Também é um exemplo, né, do que é até agora o Flamengo do Sampaoli. E tem uma outra situação que, claro, que foge do controle do Sampaoli, algumas contusões que acontecem. E hoje o Léo Pereira sai machucado no primeiro tempo. O Sampaoli não iria mexer ali, teve de fazer uma parada para mexer. Agora, o Sampaoli hoje de novo, termina com o lateral direito sem nenhuma condição para jogar, que é o Wesley, não poderia mais mexer. E nas paradas ele não troca, ele não faz as 5 paradas. Então, assim, é um pensamento simples. Faz 3 paradas e não faz as 5. Ele não faz as 5 substituições. Tá desgastado, porque ele não usa os 5, né? Ele não usou. Ele teve uma parada forçada que ele trocou um zagueiro pelo outro. Aí a segunda parada, a opção dele, ele coloca, sai um, entra um, que é o Cebolinha. E na terceira sai o Thiago Maia e entra o Vitor Hugo. Ele não pode mais mexer. Ponto. Ele só usou ele não assim pode mais quando mexer. ele fez por intervalo. Se no intervalo, E aí durante os jogos ele não consegue. Ele não tem. Dificilmente ele vai. Coloca 3 de uma vez, 2 de uma vez. Vamos lá então, galera. Temos aqui as estatísticas do jogo com os números. Posse de bola 62-38, finalizações 14-18, finalizações no gol 2-6, né? O Flamengo é o mandante, então Flamengo 2-6. Finalizações para fora 8-9, bem igual, né? Chutes travados 4-3, bem parecido. Temos aqui escanteios 2-1 para o Flamengo, impedimentos 5-3. Faltas, 12 faltas contra 18. Cartões amarelos, 4-5. Grandes chances, 4-1. Grandes chances perdidas, 3-1. Finalizações na trave, 1, né? Aquela finalização do Gabigol, né? Que foi na trave, o pênalti no caso, né? Gabigol perdendo pênalti não é normal, né, cara? Pois é, até isso teve hoje. Quando a fase é ruim, nada dá jeito, né? O Gabigol perdeu o pênalti, bateu na trave. Poxa vida. Galera, é o seguinte, eu sei que o Flamengo não jogou bem, temos aqui as notas também, né? O Ayrton Lucas, ele teve uma nota 7, teve a melhor nota do jogo. Ayrton Lucas, nota 7, fez o gol que deixou o Flamengo aí com empate diante do Cruzeiro, né? Thiago Maia teve uma nota 5,5, o Eric Pulgar, nota 6,5, Gerson, nota 5,5, tá? O Gerson voltou de lesão mal. Novamente o Gerson está jogando mal. Matheus França não consegue jogar direito, não consegue fazer nada, né, cara? Nota 5. Matheus França está finalizando mal, está se precipitando na hora do passe final, né? Errando muito. Nota 5. Gabigol, perdeu o pênalti, nota 5,5. Pedro, nota 5,5. Cara, o Pedro não apareceu no jogo, é impressionante, né? Davi Luiz entrou bem, teve uma nota 6. Everton Cebolinha teve a nota 5,5. Vitor Hugo entrou e teve a nota 6. Galera, o Sampaoli também, né, cara? O Sampaoli, na hora das substituições... Cara, sabe o que me espanta? O Sampaoli tem 63 anos, é um técnico experiente. E na hora de fazer as substituições, ele se perde. Como assim se perde? Ele errou em substituir o Léo Pereira? Não, o cara se machucou, tinha que sair, né? Sai Léo Pereira, entra Davi Luiz, ok. Só que no intervalo ele não mexe. Se ele troca uma peça no intervalo, cara, isso não faz diferença depois nas 3 paradas de direito, né? Como ele mexe depois, ele tira o Matheus França e coloca o Cebolinha, 2 paradas. Depois ele tira o Thiago Maia, o Vitor Hugo, né? Ele coloca o Vitor Hugo, que entrou no lugar do Thiago Maia. O que eu quero dizer, cara? Naquele jogo contra o Bahia, ele tirou 5 no intervalo.
5 no intervalo. É uma coisa absurda, né? E hoje que ele poderia ter segurado um pouco mais, ou mexido 2 peças ao mesmo tempo, ou até mesmo trocado um jogador no intervalo, ele não o fez e com isso ele perde uma substituição. Daí na hora que ele faz as 3 substituições, substituindo só 3 jogadores, 1 por parada, ele deixa de ter o privilégio das 5 substituições. Daí com isso o Wesley se machuca, o Wesley andou em campo, porque, coitado, né? O que ele poderia fazer? Ele estava machucado, ele não tinha mais condições de jogo e teve que ficar no campo fazendo números. Daí ele não pode mexer, porque ele já fez as 3 substituições, 3 paradas com a bola correndo. Se ele mexe, se ele faz uma dessas paradas no intervalo, ele teria o direito de mais uma parada depois. Pois é, o Sampaoli também tá mal, né? Nas substituições, fala sério, né? Tá aí, cara, um resultado que para nós não foi bom, mas pelo que o Flamengo jogou, saiu no lucro. O Flamengo, cara, saiu no lucro com esse ponto, porque hoje o melhor em campo, eu vou dizer 2, cara, 2 nomes aqui que foram os melhores em campo. Para mim, um dos melhores em campo, Matheus Cunha, jogou muito, pegou muito. No gol do Cruzeiro, ele não falhou. E o outro, o Ayrton Lucas, que jogou muita bola, defendendo, protegendo, avançando, saiu mortinho de campo, cara, porque o cara marca, sobe, volta, o cara faz de tudo. Então, para mim, o Ayrton Lucas e o Matheus Cunha foram os 2 melhores do campo, e o Wesley, com a assistência que ele deu para o Ayrton Lucas, ele se redime da falha que ele teve ali na cobertura do gol do Cruzeiro, né? Porque o gol saiu em cima da lateral dele, em cima da lateral direita, né? Ele não fez a cobertura que deveria ter feito, mas assim que ele dá assistência para o Ayrton Lucas, ele se redime desse erro de cobertura dele. Valeu, galera, tamo juntos, deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!